dentro da programação aqui do SMEI, cadê ela? Está aí uma imagem, Mônica, a sua imagem está aí, tá? É um imenso prazer ver a Mônica virtualmente, mas uma imensa dor não vê-la presencialmente, embora eu tenha tido a chance de vê-la em novembro, quando começaram de forma a Covid lá no Congresso de Modelagem, Inteligência Artificial, e coisas que vocês vão ouvir falar aqui agora. Mas a Mônica, ela vai se apresentar mais, mas ela foi aluna do doutorado aqui, né, das primeiras alunas aqui a se formar, e o Vicente foi o primeiro, né, que ontem, não sei, a Mônica foi, talvez ela lembre que número ela foi, mas eu diria que está entre os 10 ainda, ou 12, que era pouca gente naquele começo, né? E nós continuamos colaborando, e hoje ela vai falar sobre esse livro aqui, que eu vou passar para quem estiver, às vezes, querendo dar uma olhada. Eu acho que é o primeiro livro escrito por um brasileiro, talvez por uma argentina, não sei, mas nós escrevemos junto esse livro, e de 1998 até 2005. Começou com o Marcelo sozinho, e depois de uma conversa com o Ulis Cosmose e tal, ideia de chamar a Mônica para escrever um capítulo, e ela virou ponto. Tá? Então, foi essa a ideia, e é um imenso prazer dela. No passado, fez 20 anos, mas esse ano faz 20 anos o paperback. Esse livro era e era do cara, mas o paperback foi um acordo que eu fiz lá, isso pedindo para negociar para poder vender no Brasil, mas como ele passou do número lá, que eu acho que era 600 cópias ou tal, eles entenderam o paperback era mais barato e muita gente aqui pôde comprar o tal. Tá bom? Com vocês, sem mais, eu deixo aqui a Mônica Villarreal, um prazer imenso. Muito obrigado por participar dos nossos meios, seminários de matemática e educação matemática. Ok. Olá, boa tarde para todos, para todas. Muito obrigada aos organizadores do seminário pelo convite. Sempre é um prazer estar presente, nem que seja à distância, com um programa de pós-graduação em educação matemática, que é, claro, muito caro para mim, e olhar esse espaço onde os seminários acontecem me traz lembranças da minha vida como estudante de doutorado aí em Rio Claro. Então, muito obrigada. Eu vou falar, como já o Marcelo antecipou, sobre o livro que nós escrevemos e foi publicado em 2005, e eu gostaria de partilhar a tela do computador. Vocês me avisam se está ok? Tá bom, agora ficou melhor ainda. Você que pôs no modo de apresentação, é isso? Sim. Tá. Agora, então, eu já não consigo ver mais vocês, então, se precisar parar ou se houver algum problema, vocês têm que me avisar, tá ok? Ok. Bom, então, o título da minha apresentação tem parte do título do livro, né? Seres Humanos com Mídias e a Reorganização do Pensamento Matemático, Gênese, Desdobramentos e Circulação de um Construto Latino-Americano. Eu sou professora na Universidade Nacional de Córdoba e também sou pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas daqui da Argentina, há muitos anos. A minha proposta para o seminário foi organizá-lo em volta de perguntas, né? Então, cada questão que eu vou falar responde a uma pergunta, né? Eu não vou ler as perguntas, porque já vocês vão ver elas ao longo da apresentação, mas, em termos gerais, primeiro eu vou apresentar algumas questões mais de lembranças relacionadas com a publicação do livro, depois apresentar
as ideias centrais do construto Seres Humanos com Mídias, nas perguntas 2, 3 e 4, que tem a ver com a perspectiva epistemológica que o livro traz, mas o livro também tem uma perspectiva pedagógica, que eu vou abordar na pergunta 5, e também tem uma perspectiva sociopolítica que eu quero apresentar como resposta para a pergunta 6. E depois também o que foi do construto depois da publicação, como que ele foi utilizado, como que ele foi ampliado em pesquisas posteriores do grupo do Marcelo ou do meu grupo aqui na Argentina. Mas também eu quero falar um pouquinho qual que foi a recepção e a circulação do livro na comunidade internacional, para fechar com algumas reflexões finais. Então, o livro, essas lembranças sobre a publicação do livro, o livro foi publicado em 2005, essa foto é depois da publicação do livro, em 2007, quando o Marcelo veio para Córdoba com a sua família para passar as férias, e então essa é uma primeira lembrança, mas essa outra aqui é muito cara para nós. O professor Ubiratã D'Ambrosio, ele fez o prefácio do livro, e o Olias Kovmos fez o pós-fácio do livro. E logo depois que o livro foi publicado, o Biratão enviou essas mensagens para nós. Uma de março de 2005, caros Marcelo e Mônica, cheguei em Indianápolis e recebi um maravilhoso livro. Não ser surpresa, a beleza do fato não diminuiu a alegria do velho professor vendo seus ex-alunos levando adiante o nome da América Latina e do programa. Isso é massagem no coração. Obrigado por fazerem essa massagem. Um grande abraço, Biratã. E uns dias depois, em abril, o Biratã escreveu o seguinte: caros, esqueci de contar. Quando mostrei o livro da autoria de Marcelo, brasileiro, e Mônica, argentina, um colega que entende de futebol achou formidável a colaboração transnacional e se sugeriu enviar o livro para a OEA, como exemplo de boas relações. Um abraço, Ubiratã. Essas mensagens foram para o Marcelo e para mim uma massagem em nosso coração, também pelo carinho que o Ubiratã sempre teve para com nós, e o apoio que ele deu para a produção do livro. Essa foto aí é de Roma, em 2008, quando foi a comemoração dos 100 anos do ICMI nessa cidade. E tivemos a felicidade de compartilhar esse congresso, essa comemoração com o Biratã. Depois, nós, com Marcelo, nos encontramos em Praga, em 2006, e aí foi que comemoramos a publicação do livro. A caneca que o Marcelo tem na mão é a minha, a outra que é a dele, né? Bom, já falando um pouquinho mais do livro, qual que foi a gênese, como que foi gestado esse livro e esse construto Seres Humanos com Mídias. O livro é de 2005, quer dizer que o ano passado ele fez 20 anos. Mas em 2023 foi publicada esse capítulo do livro, Humanos com Mídias, 25 anos do construto teórico, de um construto teórico na educação matemática. Então, por que 25 anos se o livro só fez 20 no ano passado? Na verdade, porque esse construto de seres humanos com mídia, como o Marcelo já antecipou, ele já tinha tinha começado a ser gerado no processo de formação do próprio Marcelo, na sua tese de doutorado,
que foi publicada em 93, que é uma tese que tem a ver com a compreensão de estudantes nas transformações de funções, enquanto eles usam um software de representações múltiplas, né, que foi publicado defendida em 93. E também tem algumas contribuições da minha tese, que também tem a ver com o pensamento matemático e o uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem de cálculo diferencial. A minha tese foi defendida em 99. No retorno do Marcelo para o Brasil, é que foi criado, né, o GPIMEN, um grupo de pesquisa informática, outras mídias e educação matemática, e todo o trabalho que vinha sendo realizado no grupo fez parte dessa gênese, dessas raízes do livro. O livro, como o Marcelo comentou no início, ele tinha começado a escrever sozinho, e depois ele me convidou para colaborar, e finalmente eu também me tornei coautora do livro, e essa produção foi apoiada com 2 bolsas de auxílio a professor visitante em 2002 e 2003. Eu fiquei 2 meses e meio, 3 meses em 2 períodos nesses 2 anos, que foi o tempo que nós trabalhamos juntos para a produção do livro, fora os outros tempos, né, que também anteriores e posteriores. Quais são as ideias, que ideias e autores inspiraram o construto, né? Além desse trabalho prévio do Marcelo? Tem várias referências que são importantes. Por um lado, a noção de filosofia da técnica que traz o livro do Pierre Levy, As Tecnologias de Inteligência, com essas 3 fases da inteligência que ele descreve muito bem no seu livro, a oralidade, a escrita, a informática, a noção de ecologia cognitiva e de coletivo pensante. Essas são as noções que o Pierre Levy traz e foram inspiração para os seres humanos com mídia. No livro do Levy está escrito: nosso pensamento é profundamente moldado por dispositivos materiais e coletivos sociotécnicos, e essa ideia é central para o construto de seres humanos com mídias. Outra referência importante foi o texto do Tikhomirov, que é um psicólogo russo, né, que ele escreveu em 81, como parte desse livro, o conceito da atividade na psicologia soviética. O artigo do Tikhomirov, o capítulo, na verdade, foi as consequências psicológicas da computarização. Esse livro apresenta diferentes perspectivas relacionadas com a teoria de atividade, né, a teoria proposta pelo Leontiev, e o Tikhomirov, o que ele explica aí é a questão da relação do ser humano com o computador, a partir de 3 teorias: a teoria da substituição, da suplementação e da reorganização. Essa última é a teoria que ele propõe e defende, né? Onde essa reorganização é vista nos processos de criação, na busca e armazenamento de informações, no estabelecimento de relações humanas e, claro, na resolução de problemas. Ele propõe nesse capítulo essa denominação sistemas humano-computador. Esse capítulo foi publicado no livro em 81, mas, na verdade, a primeira publicação desse texto é de 1972. Outra noção importante no livro é a noção de intershaping relationship, que traduzida para o português é relação de moldagem recíproca. Essa noção foi proposta pelo Marcelo na sua tese de doutorado, e essa noção busca expressar um equilíbrio entre o modo como o sujeito que conhece é moldado pela mídia sociohistórica disponível
e o modo como essa mídia é moldada pelo próprio sujeito que conhece, de forma tal que as mídias, né, quando nós falamos em mídias, estamos falando tanto das tecnologias digitais, quanto de outros dispositivos, aparelhos, ferramentas que nós usamos. Por exemplo, o lápis, o papel, a calculadora, o compasso, a régua, todas essas, a oralidade também, claro, são mídias. Essa definição de mídias para nós é bastante ampla, então não inclui somente as tecnologias digitais. E essa relação de moldagem recíproca tenta mostrar um certo equilíbrio nessa relação entre os seres humanos e as mídias, tentando evitar uma visão de separação entre os humanos e as tecnologias. E outras referências teóricas importantes são as referências da fenomenologia, o trabalho do Schutz e da Maria Bicudo aí no Brasil. Eles propõem que os seres humanos sejam vistos como seres no mundo com outros, uma vez que estão sempre se relacionando com outros, humanos ou não. E consideramos essa visão compatível com nossa noção de seres humanos com mídias. Nesse sentido, podemos dizer que não acreditamos em uma noção de conhecimento que separe os seres humanos das mídias, nem os sujeitos que conhecem daquilo que é conhecido. Então, essas são as bases dessa nossa perspectiva epistemológica e do construto, né, do construto seres humanos com mídia. E quais são as ideias centrais do construto? Ele traz basicamente duas ideias. A cognição não é um empreendimento individual, mas social, e por isso nós falamos em seres humanos no plural, então mais social, histórica e culturalmente situada. E a outra ideia central é que a cognição inclui mídias com as quais o conhecimento é produzido. Isso quer dizer que as mídias são constitutivas do conhecimento. Ou seja, quando nós produzimos conhecimento, sempre há mídias e outros humanos ou não humanos presentes nesse ato de conhecer. Então, o sujeito que conhece é um sujeito coletivo, composto por seres humanos e mídias. Esse uso das mídias na produção matemática, assim como na educação matemática, tem sido usualmente tratado como transparente. O que isso significa? Que uma pessoa produza conhecimento com lápis e papel, a mídia parece aí transparente. Estar ou não estar parece que não é significativo. Então, essa mídia é transparente. Entretanto, na matemática tradicional, o uso do lápis e do papel é fundamental para a produção de provas matemáticas, demonstrações, para fazer contas. Então, o que nós chamamos a atenção é para isso. As computadoras parecem que são mídias que elas podem tirar a capacidade de fazer, de pensar, né? Que é uma afirmação muito comum. A nossa posição é, com as computadoras, podemos fazer outras coisas. Então, a produção do conhecimento é condicionada pelas mídias utilizadas. Essas mídias definem as práticas, os conteúdos e as formas de conhecer. Em 2010, com Marcelo, e a partir dessa nossa participação na comemoração dos 100 anos do IPMI, escrevemos esse texto, onde nós procuramos exemplos na história, exemplos na arte, exemplos nas salas de aula, onde mostram como que é produzido o conhecimento com essas diferentes mídias, né, que estão colocadas aí no título.
Até aqui eu falei da perspectiva epistemológica que o livro traz, mas também no livro há propostas pedagógicas que estão em ressonância, que são sinérgicas com essa visão epistemológica, né? Então, quais são essas propostas? Eu vou simplesmente mencioná-las. E o interessante também do livro é que os capítulos podem ser lidos de forma separada, fazem sentido e podem dar uma ideia dessas propostas. Então, a primeira que está no capítulo 3, a questão da modelagem como uma abordagem pedagógica. E no capítulo 6 tem vários exemplos que foram tirados das nossas pesquisas, que mostram como a modelagem e as mídias estão relacionadas nessas propostas. Uma questão que é importante aqui é indicar que a perspectiva de modelagem que nós defendemos no livro e nas nossas pesquisas é aquela perspectiva que dá muita importância a que os estudantes proponham os temas que eles querem estudar com a matemática através da modelagem, que eles consigam formular suas próprias perguntas. Essa perspectiva não é simples de levar para a sala de aula, mas é a perspectiva que nós defendemos, embora, claro, a partir da prática na sala de aula, foram feitas adaptações para trabalhar com a modelagem. Um segundo grupo de capítulos que trazem referências ao pedagógico é o capítulo 4, onde é apresentado a abordagem experimental com tecnologia. Aparece aqui, né, a atividade experimental como uma atividade importante na matemática também. Então, na matemática podemos fazer experimentos. E também a questão da visualização, como sendo uma forma de representação muito valiosa na educação matemática, e como isso está vinculado ou enfatizado com a presença das tecnologias digitais. E no capítulo 7 tem vários exemplos na linha de experimentação da visualização. E o último capítulo que traz considerações pedagógicas é o capítulo 8, que fala sobre a educação online. Então, isso um pouquinho das questões pedagógicas que aparecem no livro, mas também há uma perspectiva sociopolítica subjacente no livro, que é apresentada no último capítulo, mas que está permeando o livro inteiro. É a questão do acesso às tecnologias digitais como direito de cidadania, a questão da democratização do conhecimento matemático, como as mídias permitem que as pessoas se aproximem da matemática e consigam compreendê-la. A valorização de diferentes formas de produzir matemática e a justiça social e crítica às desigualdades educacionais. O fato de nós acreditarmos que o acesso às tecnologias é um direito da cidadania, não é um direito que esteja assegurado, não sei se essa é a palavra em português, garantido para todos. Então, há desigualdades e nós sempre, nossas pesquisas, assinalamos para essas desigualdades e tentamos, de alguma forma, abordá-las e superá-las. Na base dessas perspectivas sociopolíticas está a pedagogia freiriana, a etnomatemática e as ideias da educação matemática crítica. Esse construto, que até aqui, né, a apresentação do livro, mas como que esse construto foi utilizado e ampliado em pesquisas posteriores dos autores e seus grupos. O meu grupo é o Grupo de Educação Matemática na Universidade de Córdoba. Aqui essa foto é de 2023, tem algumas pessoas que já estão aposentadas, mas eu sempre gosto de mostrar os rostos
colocar rostos nas pesquisas, e, bom, esse é o nosso time. As linhas de pesquisa do grupo são basicamente essas aqui: o desenvolvimento profissional de futuros professores e professoras de matemática, a modelagem matemática na educação matemática, as tecnologias digitais na educação matemática e, mais recentemente, a educação STEAM. Eu trabalho na formação de professores, na formação inicial de professores, na universidade, a licenciatura em matemática. Então, esse é o contexto, esse é o cenário onde nossas pesquisas acontecem. Então, o trabalho com futuros professores é analisado, mas as propostas pedagógicas que nós trabalhamos fortemente com eles incluem a modelagem e o uso das tecnologias. Então, nessa conjunção é que nossas pesquisas acontecem. Essas tecnologias digitais na educação, nós queremos pensar como ensinar, pensar e aprender matemática com tecnologia, né? Aí aparece fortemente a noção de humanos com mídias. E no papel reorganizador, não no papel de substituição ou de suplementação, mas nesse papel de reorganizador que o Tikhonov propõe. E isso implica a reorganização curricular, isso também implica erosão curricular, tem conteúdos que já não fazem sentido com as tecnologias, a necessidade de novos problemas e de novas práticas na sala de aula. Então, quais são esses ambientes de aprendizagem que acreditamos estar em sintonia com a presença das novas tecnologias? E a resposta que nós temos dados são ambientes de aprendizagem que promovam experimentação, investigação, exploração e resolução de problemas. Então, que cenários podemos criar para que futuros professores e professoras vivenciem experiências de aprendizagem e de ensino com tecnologias digitais? É aí onde entra fortemente a modelagem matemática, o trabalho com projetos de modelagem matemática, em grupos, então trabalho colaborativo. Esse ciclo de modelagem que eu coloco aqui é um ciclo de modelagem basicamente do Rodney Bassanese, está inspirado no trabalho dele. Aparece aqui fortemente a importância da formulação de problemas, a questão da experimentação. Então, esse ciclo de modelagem é trabalhado com os estudantes, eles propõem temas e formulam problemas e resolvem esses problemas, que depois é compartilhado com os colegas. Esse trabalho é feito como parte da didática da matemática e também nas práticas. Então, a modelagem matemática e o uso de tecnologias na formação docente inicial é um tema de pesquisa. Aqui eu coloquei algumas de nossas publicações, com atividades experimentais com tecnologias em cenários de modelagem, que foi publicado no Bolema. O texto aqui embaixo, à esquerda, foi um texto de uma conferência no ICME de 14 em Xangai, que foi à distância, pelo menos para mim. Também em 2018, experiências de futuros professores com modelagem em cenários com tecnologias digitais. E a última publicação que foi realizada no ZDM foi essa daqui embaixo à direita, modelagem matemática na educação, contribuições e visibilidade de um grupo de pesquisa da Argentina, onde nós contamos um pouco sobre toda a produção relacionada com a modelagem e a formação de professores do grupo. Também temos trabalhado não somente com estudantes que produzem projetos de modelagem, mas também com futuros professores que fazem suas primeiras práticas docentes na escola com projetos de modelagem. Então, tem artigos com estudos de caso
sobre esse tipo de trabalhos, e também sobre o uso, aqui à direita, o uso de vídeos na formação inicial de professores como um recurso para observar as próprias aulas, e mais recentemente, o uso dos vídeos para mostrar o trabalho com modelagem. Isso é mais recente, estamos trabalhando um pouquinho nisso. Isso um pouco do trabalho do grupo aqui, do grupo de pesquisa aqui na Argentina, mas também temos o grupo, o GPIMEN, no Brasil, e eu queria convidar o Marcelo, já que está com vocês, para falar um pouco sobre o trabalho, sinteticamente, né, do GPIMEN, com o construto de seres humanos com mídias. Marcelo? Agora está me ouvindo, tá vendo que eu falei alto. Marcelo, desculpa, eu estou escutando com muito eco, muita reverberação, não sei se... Teste, vamos ver se a gente consegue... Aí melhorou. Aqui melhorou, então talvez seja a distância. Uhum. Tá? Se eu falo aqui dessa distância aqui, então tá ótimo, colher a barriga aqui, uns 20 minutos eu aguento aqui. Mas, olha, Mônica, muito legal ouvir essa história aqui. Deu para vocês verem que a barba já foi preta um dia, certo? A primeira onda de branca foi assim há uns 8 anos atrás, a segunda é mais recente agora, são os custos da academia, né? Os custos da academia e disso daqui. Mas muito legal essas fotos. E o detalhe que eu bebia minha cerveja mais rápido, isso eu não lembrava de jeito nenhum, entendeu? Mas é mais ou menos normal. Lá em Praga, quando a gente se viu a primeira vez, local não é agora do próximo ICNE, né? Então, o ICNE daqui a 2 anos, praticamente agora, 2 anos e 1 mês, estamos lá agora. E esse vai ser um tema também, né, da fala lá, Mônica. Então, ainda não sei o que eu vou falar, mas não vai ter como não falar disso. Aquele livro ali, com o Ricardo, né, ex-aluno do programa e professor do programa, fala muito dessas fases que foram sendo desenvolvidas depois com vários outros e com o orientador dele no Canadá. Então, essa ideia das 4 fases, que atualmente estamos falando em 6 fases ou algo do tipo, então foi algo que a gente desenvolveu aqui nesse livro, e seguido por esse, que a gente enfatiza, não é, o aspecto freiriano da questão dos filhos, do currículo de baixo para cima, agora no artigo do ZBN também sendo muito colocado, ou seja, ao convidar e os alunos e professores aceitarem que a gente tem um material didático de 1.200 vídeos, fora os 200 que estão chegando agora para o 10º festival, parece, vai ser aqui, tá, nesse teatro, de 16 a 19 de setembro. Então, vocês já estão convidados para verem, pela primeira vez, 4 categorias esgotaram sem a gente ter que prorrogar, só tem vaga na categoria dos povos indígenas e tradicionais, e mesmo assim, é o maior número que nós já tivemos, e professores. É uma categoria que surgiu forte, depois foi, não dá para a gente entender, não é? Mas, de qualquer jeito, nós temos isso aqui, e a gente ficou muito a noção de também, em algumas teses, trabalhando com seres humanos com vírus. Como que o vídeo é uma tecnologia criada coletivamente pelo Kevin Kurtz por humanos, por professores, mas ao ele ser criado, em particular, sendo disponibilizado ou publicizado, ele passa a ter um ênfase, passa a ter um poder de ação e montar o que pode ser feito. Né? Eu acho que assim, o problema do infinito, né, dos infinitos quartos do hotel, que os alunos aqui da Unesp fizerem 3 minutos, ex-aluno da disciplina do 4º ou 2º ano, vai explicar aquilo, e eu não consigo até hoje, já tentei, senão no mínimo é 20 minutos, e mal, entendeu? Para ficar explicando se eu tivesse Marcelo com lousa e giz, né? Lápis e papel equivalente nesse caso. Então, é essa a ideia, e a Daisy, não é ex-aluna aqui do programa também, e trabalha com a gente, assim como o Neil, que se tornou doutor e é professor de chão na escola rural, no interior de Minas Gerais, que é essa opção dele até o momento, né? Lembrando que a gente talvez tenha que voltar a pensar um dia mais
ação afirmativa que tragam professores de volta para esse programa, né? Então, ele está lá fazendo a diferença de uma maneira diferente daquela que, espero eu, estar fazendo até hoje, vários de nós aqui fazendo. E, finalmente, no ano passado, esse aí o best-seller agora atual aqui, Mônica está aí estourando, que é o livro que a Deise liderou, o pós-doc que ela fez aqui em 2024, que liderou junto com o José Fernandes da Cunha, que também teve um estágio aqui. O estágio ele é muito com filho até o momento, né, de fora daqui, né, ele é doutor pelo REAMEC, a Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática, mas eles obrigam a ficar um tempo junto com o professor, como se fosse um dia, né? Então, ele veio e passou aqui um ano intercalado, e aí, com isso também foi resolvendo, teve a ideia do livro, e nós saímos. A gente tenta escrever aqui, nesse livro daqui com Deise, saiu uma página tal sobre inteligência artificial, a gente estava mal sabendo, e o ChatGPT tinha acabado de sair e estava publicando. Então, a gente já sai assim, atrasado, e vem esse novo livro. Aguardem que tem outro vídeo aí sobre esses temas aí, e sobre a questão do festival, terminado semana passada, mas a gente, hoje em dia, eu estava pensando, olha, como é que é tão difícil ter escrito aquele livro, como é que hoje ficou tão mais fácil, embora os livros sejam qualitativamente diferentes. Tem mais outro slide para mim, ou só esse daí? Ah, tem esse daí. Tá. Isso é uma questão central e que surge com muita força a partir do trabalho da Jussara Araújo, que alguns de vocês já leram metodologia de pesquisa, mas principalmente da tese da Deise Soto, essa já citaram, professora da nossa irmã, né, do Mato Grosso, da UNEMAT, e que passa a pegar, como a Mônica já explicou, a raiz dos seres humanos mídia é a teoria da atividade. Mas aqui nós estamos falando de um outro momento da teoria da atividade, mais, né, do que eles chamam de terceira geração, né, aquela do Romanov e do Vygotsky seria a primeira, do Leontiev a segunda, para a gente facilitar uma história, e essa terceira da escola de Helsinki, da Finlândia, onde alguns de nós, inclusive, eu lá visitando o Eggerstrom e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, como a gente vai, coloca, não é, essas ideias aqui, aí vocês podem fazer a pergunta que, no muito tempo que Marcelo brigou, tu vai falar de seres humanos com mídia para um sistema que tem sujeitos aqui e artefatos lá. E é exatamente por isso que eu li o Eggerstrom, eu li tudo e ficava muito bravo com isso e tal. E foi mais Jussara e Deise que tiveram essa ideia de que, não, mas nós podemos pensar em outra maneira, tem a ver e tudo mais. E um dia aqui, no clique da tese da Deise, eu sugiro a todos que vocês consigam terminem sua tese em 3 anos e meio, porque o salto teórico, às vezes, for sair quando já está terminado e sair depois. E a Deise tinha que fazer em 3 anos e meio, por causa de briga de afastamento lá na universidade dela, licença-prêmio, sei lá o quê, poderia ter que voltar. Então, ela fez uma versão, eu li, e aí ela conseguiu licença-prêmio, sei lá, mais o tempo, para ficar mais 6 meses. Eu falei, o capítulo 1, 2, 3 está uma maravilha. Mas olha como é que o 4 e 5 estão com a cara muito mais de rascunho. Vê se você concorda comigo. Né? E o 6, aquele, né, considerações finais e tal, e game over. Aí ela olhou e falou, concordo. Pegou e pensou. Eu falei, mas esse livro é isso. Ele voltou em várias caminhadas aqui, a gente resolveu o assunto. Está lá no site de GPI, foi a Juliana Stahl, a ex-aluna aqui do programa tal, quem fez. As mídias, quer dizer, elas podem ser como sujeitos, como artefatos, mas também como objetos, como criadoras de mudanças de regras, etc. Tal. E com isso, a noção de seres humanos com mídias ganha essa ideia, e aí tem várias teses em que você vê esse sistema como isso. Então, essa foi uma grande coisa daí, essas coisas salvatantes, além, não é, um pouco de uma parte que a gente usava com isso, mas só como metáfora, junto com o olho do meu trabalho com o olho, para falar de metodologia de pesquisa e participação das coisas na pesquisa. É isso, Mônica. Tem mais uma. Mais uma. Tem mais uma. Então, esse aqui agora, eu tenho 2 filhos, né, mas na pandemia tive mais 2, um deles principal foi esse artigo aqui, né, aí a sua metáfora aqui, esse artigo do Studies,
em que a gente tenta revisitar a ideia de educação matemática crítica com tecnologias e filosofia da educação matemática. É um artigo, eu não entendo como até hoje, né, mas tem 36 mil acessos. Acho que meu outro artigo tem 1.000 acessos. Tem um negócio que agora o Unesco já conseguiu, acabou de sair o primeiro artigo com o Ricardo, Deise, Jéssica e tudo mais, que é livre acesso, esse era livre acesso, né, mas não dá para entender, mas teve muita coisa para provocar de citação e tudo mais, tem 36 mil acessos. Eu acho que no artigo número 2 tem 1.500, 1.800, sei lá, acessos, não pode esse. Mas a gente tenta trabalhar muito com isso e expandir a ideia do seguinte: a pandemia já estava evoluindo muito com isso, mas a forma do Sakamoto, que não está aqui, mas depois eu mando para vocês, mas está no artigo, ela mostra que ele está aí com aqueles edifícios assim, com apartamento por andar e piscina, e Paraisópolis, a favela assim colocada como algo totalmente assim doido. Bom, fazer distanciamento social é a mesma coisa num canto e no outro. Aqui eu posso até fazer distanciamento social, assistir minha aula online e tomar um banhozinho de piscina. São 1 ou 2 apartamentos por andar. E aqui, no cubículo de 4 por 6, eu não posso nem namorar. Né? Os alunos estão morando juntos, imagina, eu devo ter um celular, 2 talvez, né? Para assistir aula, como é que eu estou fazendo isso? Imagina. Então, muito a questão do agency, dos lares, e a ideia mais forte, que já estava muito bem e sendo várias coisas trabalhando, porque a Mônica colocou aqui uma vertente forte, mas tem muito a ver essa ideia da oralidade com etnomatemática, uma das raízes, talvez mais trabalhada em outros artigos sobre essa raiz, que era a ideia de ver oralidade na favela, como é que ela mudava a matemática acadêmica que o Marcelo sabia, e depois no doutorado, como é que a informática dos computadores mudava tudo que eu sabia. Eu achava que eu sabia tudo de funções e 80% de cálculo. E aí, com 2 problemas que eu fazia com o function code, que era o GeoGebra pré, mas com coisas melhores que o GeoGebra até hoje, eu não sabia mais a resposta. E tinha que estar me virando. Estou falando, isso agora é um novo problema para mim. Mas a ideia dos lares passa a ter. Os lares têm agents. Junto, quer dizer, com a Mônica, com a Débora, que tinha outra aluna aqui, professora da Luz e tal. A gente escreve depois, ela escreveu um artigo com a Cida e escrevo com ela mostrando, bom, o que é ser humano com mídia escolar? Eu, numa casa que já morava no quarto, que atualmente moro eu, em que, pô, os filhos, lembra quando voltaram, a ex-mulher, quando voltou, eu não podia ficar numa casa tão grande, entendeu? E tá assim, tal. Ou ela, que está num apartamento de 2 quartos, no Rio Grande do Sul, com o marido e 2 crianças. E uma criança que a qualquer momento ela está ensinando cálculo 3 online na URSS, e a criança que não está indo na aula entra. Oi, e aqui, como é que eu faço isso? Então, a gente vê que, obviamente, né, tem esse aspecto que está sendo desenvolvido, da questão da posição social que você tem dentro do coletivo de seres humanos famílias, do papel dos lares, e o papel de como que uma estrutura como essa daqui faz algo diferente. Né? E é isso muito que é parte do que a gente vem trabalhando bastante. E no meu retorno, tenho que agradecer a Elisângela, né, da Federal do Norte do Tocantins, que me chama para juntar etnomatemática com tecnologias digitais para o Congresso Chefe comparado com a pandemia que eles escolheram. Ele volta para uma palestra que a abertura tem que ser sua. A primeira dissertação em etno com tecnologias digitais, o cara faz isso. O que as tecnologias digitais têm que fazer para ela? Eu começo a ver tudo mais, e de lá sair com a ideia, com o apoio do Romário, com o parco dela e tudo mais, de virar a categoria dos povos originários e originais dentro do festival, que está sendo o meu tesão, uma coisa que eu faço, que me levou para o Mato Grosso agora, e a importância dos territórios, quer dizer, ser o mais realçado, ser emissor das invasões de terra que fazem, dos fazendeiros e tudo mais, e como é que o território é importante para aquela identidade. A gente sabe como é que o território é importante para aqueles que ou não é só o território, né? Eu estive agora em 2 quilômetros, 3 quilômetros agora em Tocantins, mas 2 deles já totalmente aculturados, entendeu? Eu estou fazendo uma força comando no Mato Grosso lá para ver se mantém a cultura e retoma. Não faço deles juntando com a minha maluquice, vocês já sabem, de reflorestamento, de plantar árvores aqui, vários territórios indígenas, estou contribuindo com o projeto lá de reflorestamento, estou com o problema de reflorestamento, ou seja, cortaram demais. E também, você mantém o território aqui,
Mas você mantém o território, faz as fazendas todas aqui, os animais vêm para cá, dão uma série de problemas, os incêndios são maiores. Então, tem um problema maior e eles estão vendo com isso. Então, ó, a ideia do território vem crescendo muito e estimado, junto com essa onda, 3 anos, para organizar o congresso virtual sobre a questão do socioecológico e depois ser parte do comitê científico do ICMA Study, que foi nas Filipinas no ano passado, e que aí eu estou agora escrevendo um livro, onde estou querendo muito saber que nos teve essa ideia para o eixo dos rios, o eixo das florestas. Estou fazendo campanha para a gente, em Brotas, os rios são todos disjuntos, e aqui a gente tem aqui, não é, os rios são todos, né, Rio Claro, o Materão, conhecido, estão todos eles cobertos. Então, a gente tem isso daqui e a gente tem essa ideia de eles. Então, assim, o que o Marcelo fez, ele é obviamente humanos, a sua energia aqui. Então, que são alunas e colega docente, membro aqui, cara, todos mais são humanos. Mas, obviamente, que tem os territórios. Obviamente que tem a sala de GPI, a centro de teatro, construída com verbas da FAPESP e tudo mais que se faz no erro. Então, nesse momento, a área de educação matemática quer retirar da área do GPI. Obviamente que isso vai impactar, mas eu já estou na área de pauta, já estou em outros, também de GPI, nem trabalho intelectual vai se botar com isso, mas a gente vai estar vendo, ou seja, não entende a importância de vai ser muito mais difícil o conceito de pensar. Acho que esse de pensar no 1, 2, 3 é muito mais fácil da gente pensar. E a gente trabalhou com isso para a pandemia, tentando ver mais coisas ou tal, mas eu quero voltar para a nossa convidada virtual aqui, já lamentando mais uma vez que não esteja aqui presencialmente. Obrigada, Marcelo. Já vamos para a parte final da minha fala. Então, eu falei, o Marcelo falou sobre os avanços e como esse construto foi utilizado e como foi ampliado. E a última parte tem a ver com como foi essa recepção e a circulação do livro na comunidade internacional. Isso pode ser olhado de diferentes formas. Uma primeira forma é olhar para as resenhas que foram feitas do livro. Em 2007 foi publicada uma resenha no Educational Studies, escrita pela Gail Fitzsimons. Em 2007 também foi escrita uma revisão em espanhol na revista Educação Matemática do México, feita pelo Mário Sánchez Aguilar. Em 2008 foi publicado no ZDM uma resenha escrita pelo Cronis Quínicos, e em 2011 foi publicada uma resenha em português na revista Perspectivas da Educação Matemática, escrita pela Adriana Richit. Então, isso dá uma ideia de que o livro teve uma circulação em comunidades tanto anglo-saxonas como nas comunidades daqui da região. Dessas 4 resenhas, eu acho que a da Gail Fitzsimons é uma resenha muito boa, e se alguém não lê o livro, eu acho que essa resenha é interessante, porque não só traz as ideias do livro, mas também algumas questões de críticas que podem ser pensadas a partir do livro. Outra forma de olhar para as repercussões do livro, não sei se essa palavra existe em português, é olhar para, por exemplo, o Google acadêmico, né, o Google Scholar, onde você pode ver as citações, né? Então, no meu caso, no meu Google Scholar, a primeira referência com a maior quantidade de citações é o livro. Essa é de 8 de junho de 2026, eu olhei ontem, e no caso do Marcelo, aparece no segundo lugar. A primeira é o livro Informática e Educação Matemática, que foi escrita com a Miriam Penteado, né? Então, o que são essas 1.254 citações? Se você
faz um clique ali, o Google Scholar mostra uma listagem, uma lista de todas as publicações. Então, eu já tinha feito isso em 18 de maio, naquela época as citações eram 1.233, então aí eu comecei a conversar com o ChatGPT, constituí um coletivo pensante com ele, para ver como que isso podia ser analisado, como que eu podia saber, por exemplo, quais eram autocitações, eu queria retirar essas, e olhar quem que tinha citado o texto, sem que seja o Marcelo ou a Mônica. Quando você entra, faz clique nesse número, 1.200 e pouco, aí aparece uma lista das referências. Então, aqui, por exemplo, a primeira, o Marcelo está, na segunda também, mas já na terceira não. Então, eu quero ficar com essas. Como fazer isso? Aí, conversando com o ChatGPT, eu não tinha, ou não achei uma forma direta de pegar todas essas referências, eu tinha que fazer exportar manualmente, desde o Google Scholar, ele vai apresentando em blocos de 10 em 10 as citações. Então, eu fiz esse trabalho, só que ele permite só até as 100 primeiras, as 1.000 primeiras citações, né? 100 arquivos que eu consegui produzir, então eu tinha uma amostra de 1.000 citações, né? Fazendo uma primeira análise, dá para ver que as autocitações, quer dizer, aquelas que o Marcelo ou eu, ou os dois somos autores, são autocitações, são mais ou menos o 10% do total. E aí, então, eu perguntei sobre as publicações que não são autocitações. Perguntei para o ChatGPT, né? Você poderia fazer uma lista dos primeiros autores de cada publicação que cita o livro e incluir sua filiação e ou país de origem? Isso era mais complicado para fazer. Aí, no final dessas 899 citações, não conseguiu encontrar a filiação em muitas delas. Aqui, a tabela aqui de síntese que me deu é mais extensa, eu copiei só uma parte, então dá para ver que não conseguiu saber a filiação em 325 mais 135, mas aparecem países como Brasil, Colômbia, bom. Aí tinha algumas coisas estranhas, então eu fiz uma curadoria dessas tabelas e desses textos, consegui corrigir, porque tinha autores que eram de Portugal que apareciam como do Brasil e vice-versa, tinha coisas que eram da Argentina, mas apareciam como da França, que aqui vocês podem ver nessa tabela. Então, eu fiz esse trabalho, e dessas 899, eu consegui, junto com o ChatGPT, que em 572 publicações foi identificado o país de filiação do primeiro autor. E esses são mais ou menos os dados representados aí nessa tabela. Eu cortei a tabela no 8, que era mais ou menos 1,4% das citações, e tem aqui os dados. Então, dá para ver que o Brasil é o país que tem a maior quantidade de citações. Quando você entra a ver os autores, também aparecem muitos autores que são do GPIM, mas não as teses, por exemplo, mas não aparece o Marcelo como autor. Então, daria para fazer também essa distinção. Aparece a Colômbia, Portugal e Canadá como países que são os que mais citações têm. Interessante aí que o vínculo que nós temos com, por exemplo, Colômbia, a maioria das publicações são do Johnny Vida Ochoa. De Portugal, o vínculo com a Elia Jacinto e a Susana Carreira. No Canadá, o vínculo com o Jorge Gadanides. Na Itália, com Arsarello e Robuti. É muito interessante da Nova Zelândia. Oi? Da Nova Zelândia. Ok. E poucas citações da
da Argentina, né? Eu acho que o problema da língua do livro fez com que não tivesse muita recepção, né, na comunidade. É uma comunidade de educação matemática que não fala muito em inglês. Então, isso também acho que é um problema para a questão da visibilidade e da recepção. Já para terminar, para acabar, tenho outra questão aqui dos dados. Tem muitas coisas que podem ser feitas aqui, né? Por exemplo, quando tem mais publicações, quais são os temas pelos quais o construto é citado, e esse tipo de trabalho já demora um pouquinho mais, não deu tempo para fazer, mas eu queria fazer também isso. Então, que horizontes o construto Seres Humanos com Mídia nos permite imaginar? E eu tenho, assim, 4 pontos que eu queria levantar. O construto Seres Humanos com Mídias como uma lente teórica para compreender diferentes formas de conhecer e produzir matemática. Essa lente está sempre presente, no meu caso, em cada ato, não só educativo, mas também da vida mesma, né? O que eu posso fazer ou não posso fazer por causa da presença das mídias. Também uma visão política inclusiva da educação matemática. Esse construto permite reconhecer mídias e seu papel, sujeitos, culturas e condições desiguais de participação. A questão da colaboração sul-sul, essa produção de 2 pesquisadores da América Latina, como um espaço potente de produção teórica e circulação de conhecimentos. Também o livro como um gesto epistemológico, uma contribuição desde a América Latina para tensionar assimetrias entre o sul global e o norte global. Então, muito obrigada pela sua atenção. Aqui está meu contato e um QR onde vocês podem entrar no meu ResearchGate para ver as publicações. Obrigada. As referências estão em construção. Mônica, é impressionante. Você, em um pouco menos de 1 hora, conseguiu colocar tanta coisa e ainda com a minha referência, que não é tão objetiva quanto a sua fala. Então, aqui, você não está me vendo, mas deixa eu sentar aqui, daqui a pouco eu tenho... Pronto, já deu certo. A câmera é esperta. Então, tá bom. E aí, agora é hora de a gente abrir para perguntas, comentários, principalmente para a Mônica. Enquanto vocês pensam, eu queria que o Dini Uribe se levantasse, para todo mundo saber quem é nosso convidado aqui por um mês da Colômbia, tá bom? Super bem-vindo, Dini, tá bom? Ele vai estar aí com a gente algumas coisas, já comprei o ingresso dele para a festa junina semana que vem, já paguei, entendeu? Se a Tabata tiver gasto, o problema é dela, entendeu? Já está aqui e dei R$10 a mais de nota, tá? Mas é bom falando com a Argentina, tendo mais um colombiano aqui. Johnny, já foi falado aí, vários outros aqui. Perguntas, comentários para Mônica. Por favor, Sueli. Aliás, antes da pergunta, Sueli, só um pouquinho. Alguém tem notícia do Lucas? Não? Alguém tem notícia? Outra aqui. A suspeita terrana foi o que a gente aferiu ali, mas só para saber. Ah, Mônica, se desculpa, aqui nós temos um aluno muito querido aqui, e aí para a pessoa não falar, de repente, e os exames que a gente fez com a filha da Inajara, que virou fisioterapeuta há pouco tempo, já viu mais ou menos, já estava achando, e aí deu certo. Mas ele está lá, e o Valtteri, que é o orientador dele, já está a caminho ou está lá. Então, obrigado por essas questões. Se alguém tiver mais, a qualquer momento que vem na Globo, interrompa a nossa programação para notícias do nosso queridinho aqui, Lucas Parra. Sueli, por favor. Bom, Mônica, obrigada pela sua fala. Assim, como sempre, o Marcelo super clara e bastante diretiva, né? Eu acho que foi bem interessante para a gente que é do grupo escutar sobre o livro na sua perspectiva, além do Marcelo. Então, parabéns pela fala. Mônica, você comentou que uma das preocupações do livro, em termos políticos, era sobre as dificuldades, né? As desigualdades, melhor dizendo,
do que o acesso à internet. Como que você vê isso agora, com o ChatGPT, com o Gemini, com as IAs em particular? Como que está esse fosso entre o que domina, o que consome e o que é consumido pela inteligência artificial na sua perspectiva, na sua perspectiva? Então, obrigada, Sueli, pela sua pergunta. Então, o ChatGPT e a inteligência artificial, em geral, lembrei de uma coisa que eu não falei. No artigo do Tikhomirov, ele já falava da inteligência artificial. Não no sentido que nós falamos hoje, que já está mais presente, né? Mas já falava disso. E no caso, por exemplo, do ChatGPT, para mim é mais uma mídia que começa a permear a nossa vida e a nossa forma de produção. E eu sempre falo que o vínculo ou a relação com as mídias não pode ser de proibição. Proibir o uso não, de nada, em geral, proibir já é um ato que limita, né, que tira a liberdade. Então, e falo isso porque aqui, por exemplo, nas escolas tem uma onda de proibir os celulares, o ingresso dos celulares nas escolas. E já temos muitas pesquisas sobre como o uso do celular pode interagindo, né? É uma ferramenta que permite conhecer a matemática, que permite produzir matemática. Então, é como tirar essa mídia, então é como quebrar esse coletivo de humanos com mídia. Então, para mim, a proibição nunca é uma opção. Mas sim procurar que coisas, e aí é onde tem que estar o foco, quais são as coisas que podemos fazer agora. Por exemplo, essa questão que eu mostrei agora há pouco sobre análise das citações, eu não poderia ter feito isso num dia, em 2 dias. Nunca poderia ter feito isso. Então, foi um auxiliar. É lógico, eu tenho que depois olhar, ficar revisando, fazer uma curadoria dos dados, porque aparecem inconsistências. Aí é onde entra a parte mais do humano. Mas, para mim, Sueli, a questão é pensar como isso pode ser aproveitado, nunca proibido. Nunca proibido. Tem, claro, questões da ética, das referências inventadas, dos textos que não são próprios, tem isso tudo. Mas, por enquanto, pelo uso que eu tenho feito, eu vejo muitas vantagens. Muito bem. Olha, eu informo que eu não tenho o livro, mas tem um exemplar do livro Humans with Media aí, mas não é doação, é para ele dar a volta e terminar na sua vida. Eu não sei onde é que ele está, onde ele está nesse momento aqui. Ele é o número que está com a Fran. Tá? O número 1 está na minha sala. Tem uma biblioteca que quem estiver interessado em livros internacionais, que você pode acessar até por um bancozinho de dados que o aluno da graduação está fazendo, para ter esses vários livros internacionais lá. Pergunta, comentários para a Mônica. Adelina, por favor. Não sei se... primeiro, boa tarde, né? Obrigado, Mônica, pela fala aí. Não sei se vai ser tanto para a Mônica, acho que é mais para você. Porque no começo, na introdução, na apresentação da Mônica, você falou da maior aquisição do livro depois que o paperback. O que é isso? Eu não sei. E por que então, houve essa marca? Como vocês sabem, eu sou editor da coleção de tendência aqui também. Aí fui me virando com isso e eu fico procurando aprender com esses caras o que eles fazem. Então, totalmente, só para dar 2 exemplos. A Autêntica tenta fazer a coleção para quê? O grande algo que ela fez hoje em dia funciona, vocês continuam comprando, mas era vender para governos. Então, ela queria vender 50 aqui na COS 30, mas o negócio, até que acontecia bastante, até 2010, que o governo do Brasil, por exemplo, comprou o livro da Conceição Fonseca para todas as escolas de EJA do país. Você entende? Para educação de jovens e adultos. O livro de informática com a Miriam, ele foi comprado
por vários estados e prefeituras. Então, era essa a política. Só para entender a política, assim, que hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, o que sustenta muito, inclusive, são as bibliotecas eletrônicas. Tá? Mais dinheiro para a autêntica do que a venda do livro em papel. Né? O meu preferido, como vocês sabem, queridinho, para quem foi no aluno. A da Springer não é. Ela vai fazer um livro que tenha bons nomes, que esteja aprovado, e ela quer vender 100 livros. Com 100 livros por um preço. Bate um preço aí, alguém, por favor, desse livro na Amazon hoje, para ver. Eu chorei, falei, gente, isso não vai vender no Brasil. Obrigado, escrevi e-mail, escrevi, sei lá, quanto que está, você viu, não? Olha, agora. Tá, mas olha assim, é muito caro, mesmo eu pedindo isso. Mas se 100 bibliotecas do mundo comprarem, eles pagam o lucro. E o livro da Springer, da coleção, que era editada pelo Alan Bispo, vai ser comprado. Se comprar 150, ele já tem um pouco dos 50 inteiro na mão. Porque a gente trabalha seja de graça, ou pagando. Né? Porque o custo do correio, às vezes a Unesp não tinha dinheiro, era muita coisa para o correio. Né? Então, se enviava o correio do seu próprio bolso, ou o da Unesp ia para o navio, e você pagava o outro, que já demorava 7 anos para escrever um livro. Não só por causa do correio, mas aí várias outras questões. Então, era essa a política. Então, eles queriam fazer isso. Eles demoraram, não faz sentido eles fazerem esse preço. Não vai vender, quem vai comprar mais isso é no Brasil e depois na Argentina. A Argentina estava numa grande crise financeira, como está entrando agora de novo com a desgraça do presidente da extrema-direita lá agora, que está desfazendo no melhor sistema universitário da América do Sul, possivelmente, você entende? E a gente tem isso aqui tudo acontecendo. Bom, com isso lá, não teve. Aí eu fui descobrindo, aí, como é que esse livro aqui saiu para a IPDR? Tem que vender tantos. Digamos que seja 700, tá? Eu não lembro o número, tá bom? Era um número X. E aí foi isso, a gente foi vendo o tempo todo, e ao que a gente estava vendo isso o tempo todo, quando atingiu isso, eu escrevi no mesmo dia. Olha, já escrevi isso. E eu acho que foi, que nem eu faço camiseta para vender, defender na universidade. Eu comprei os últimos 30, 20, uma fortuna, que eu não tinha dinheiro na época, entendeu? Com filho pequeno, mas saí vendendo do ano, sei lá o que, estava para ter esse livro, que aí vendeu muito mais e que saiu em 2006. Então, é 20 anos desse. Tanto é que o Google Escola se confunde também. Quanto que está na Amazon, meu amigo? 418. Pô, está baratíssimo demais, tá? Tem mais caro, né? Isso é verdade. É paperback ou capa dura? Capa dura. Capa dura, $80, tá vendo? Assim, isso é $1 barato aqui agora, né? Mas, assim, isso não era de jeito nenhum esse preço, e foi por causa disso. Bate o livro do olho aí, o último, para você ver o preço. Vai estar R$2.000 o livro. Como é que é o nome do livro do olho aí? Saiu na outra coleção, agora eu sou do Editorial Board. Critical Mathematics Education, é isso ou não? Philosophy of Critical Mathematics Education. Deve estar R$2.000. Tá, assim, tem na minha sala, se alguém quiser emprestado, e quem eu consigo aqui. 910. 910, tá vendo? Então é mais ou menos esse. Esse é um livro um pouco mais grosso, mas foi o que eu consegui na época, tendo e foi crescendo isso. O livro do Biratã, outro dia que a gente fez uma brincadeira lá no GPI, estava 1.100. Aí apareceu numa revenda por 100. Eu fui comprar e não apertei o botão, a agenciada comprou na minha frente, não tinha mais, e ela levou o livro que eu te dei sobre o Biratã. Tá? Mas é essa política de livros e essas coisas. Então, o paperback que era mais acessível. Digamos que está 480, se tivesse o paperback, ia estar 200. Entendeu? Já é um preço, né? Que é caro, mas eu posso comprar essa desgraça. Perguntas? Comentários? Por favor, Ian Célio, diretamente de Colômbia, não, de Brasil. Boa tarde, professora. Eu só tenho uma dúvida em relação com o slide que você apresentou. Quando você fala das divisões dos capítulos, inicialmente vai ser do capítulo 3, capítulo 6. E depois você apresenta o capítulo 5 e o 8. Me chama a atenção particularmente do capítulo 5, eu gostaria que você aprofundasse um pouco sobre como é essa experiência lá em Argentina, essa experiência que, tipo, enquanto vocês trabalham a parte da visualização, e, tipo, o foco daquele capítulo, como é esse trabalho de visualização com os alunos, pesquisadores, lá no... Olha, antes da Mônica responder,
Aí, só dizendo que a Mônica foi convidada, inicialmente, para escrever um capítulo de visualização, exatamente esse que você falou aqui agora, porque na tese dela, que tem papel lá na sala de vocês, e tem na minha sala também, eu acho que não está digitalizado, é um capítulo maravilhoso, em termos do que ela faz de revisão de literatura e tudo mais. Como eu falo para meus alunos, é um capítulo que ela é muito melhor do que eu. Você entende? Naquele capítulo, e fez algo muito bacana. E aí eu convidei para esse capítulo, e já tinha essa estrutura, que depois ia ter com mais exemplos, mas vamos deixar ela aqui agora desenvolver essa ideia, mas só para vocês saberem dessa história do livro aí também. Sim, obrigada pela pergunta. Sim, esse capítulo da visualização, que primeiro tem uma revisão da literatura bastante exaustiva para naquela época, e já aparecia a visão da visualização como uma atividade de segunda categoria na matemática, que uma prova, uma demonstração não podia conter desenhos, por exemplo, mas isso era contraditório, por exemplo, com a abordagem de questões geométricas, né? Na geometria, o desenho é importante, mas, ao mesmo tempo, esse desenho não podia aparecer nas demonstrações. Então, um pouco por esse lado é a proposta da visualização, de colocá-la num patamar que seja valorizado, né? Que o visual seja de valor, porque, por exemplo, no uso do GeoGebra, para falar de um software, é possível fazer muita experimentação visual, e esse auxílio visual faz com que certas conjecturas possam ser colocadas, levantadas, e é um passo muito importante na produção matemática. Então, a ideia desse capítulo era valorizar a questão do visual, contrapondo com o algébrico, por exemplo, e como o visual podia ser um passo de acesso para as ideias matemáticas. Então, essa é um pouco a visão, e claro, as tecnologias têm tudo a ver com o visual, e por isso essa proposta. Como que isso é trabalhado nas aulas da Argentina, e mesmo na universidade, na formação de professores, ainda o visual não tem o valor que deveria ter para mim, né? Ainda você escuta, bom, mas isso é um desenho, como desenho você não pode provar nada. Mas, como desenho, sim, eu poderia provar que uma conjectura é incorreta, por exemplo, com um desenho, com um gráfico. Então, a questão da representação gráfica, da representação visual com um valor super importante para a produção do conhecimento matemático, que, de fato, os matemáticos também usam, mas na formalidade das provas matemáticas, isso se perde, né? Mas, então, esse era um pouco o objetivo daquele capítulo. Não sei se respondi a sua pergunta, mas era... Ele disse que sim, mas eu acho que você não consegue visualizá-lo. Você não tem visualização também. Não está bom. A visualização está muito ligada com a ideia da experimentação do outro capítulo. A tese da Sueli foi bastante com isso, com equações diferenciais e tal, e como que isso modifica. Na pandemia, naquele Borba 2021, eu coloquei muito como é que eu dei, sei lá, 200 lives. Não tinha live. Eu tinha live depois da autoajuda, do sei lá o quê. Comecei a ter, mas, obviamente, que explicar a curva logística do ponto de vista dos coeficientes, gente, numa live, é impossível. E tinha um monte de gente colocando. Então, eu falava, está aqui para quem quiser, e quem quiser eu mando. Mas explicar a curva, eu expliquei para enfermeiras, expliquei para gente da pedagogia, expliquei para todo mundo o que era a curva logística e o que havia. Eu mudando aquele coeficiente, como que ia mudar, e eu ia ter aquilo, e como que aquilo estava ligado com a outra curva, que era a curva dos leitos.
né? Então, aquilo deu para você fazer, ou seja, uma matemática visual, Mônica, desse ponto de vista, muito bacana. A matemática está uma encrenca agora, né? Porque tem todo mundo está conferindo as suas demonstrações também no IA. Mas antes, qualquer questão era vista como absurda. E agora tem duas ideias dizendo. Um é um teorema matemático sendo para ser provado, tal, dizendo que a IA vai acabar com a economia e vai acabar com o mundo como a gente conhece hoje. E dois é dizendo que vai acabar com a profissão do matemático. Porque ela vai conseguir, você treinando algo, vai conseguir alguém fazer uma demonstração muito melhor. A demonstração lá do japonês sobre os números primos, produto e soma tal, quem está conseguindo é essa linguagem de computador junto com uma IA. Eu já esqueci os detalhes todos, eu estou trocando mensagens sobre isso aí, tentando entender. Mas é, de novo, seres humanos com mídias, e pode ser que esse lado haverá mídias com um pouquinho de seres humanos, se é que, né, a ordem vai prevalecer. Mais alguma, pessoas? Por favor, Francisco. Professora, primeiro queria agradecer, né, a sua declaração, né, sobre essa questão dos vídeos. Está ouvindo bem, Mônica? Mais ou menos. Depois você traduz. Sim, eu queria falar um pouco sobre, queria questionar sobre a questão da modelagem, tendo em conta os trabalhos que a professora tem feito nessa área e tendo em conta o tempo em que o livro ele foi escrito, eu queria saber se ainda continua a defender a mesma concepção de modelagem ou hoje talvez já tenha uma outra ideia ou uma outra visão acerca da modelagem. Conseguiu entender, Mônica? Sim, entendi. Legal. Bom, olá, Francisco. Um prazer te ver. Pouquinho, mas eu vejo você. Então, isso é uma questão que eu coloquei assim tangencialmente na fala. A perspectiva de modelagem essa perspectiva mais radical da escolha, de permitir que os estudantes façam a escolha do tema para trabalhar, para mim é um princípio importante, mas não é o único já, porque sim tentamos fazer propostas onde essa agência na eleição do problema esteja presente, mas também temos outros tipos de propostas onde a modelagem é mais dirigida, o problema está formulado pelo professor e tem indicações mais precisas e fechadas. Então, temos valorizado essas propostas também, mas sempre deixando um grau de liberdade para os estudantes expressar as suas perguntas, embora seja dentro de um tema escolhido pelo professor, por exemplo. Então, eu acho que nós temos, de alguma forma, moderado essa posição, não renunciado, porque é uma perspectiva que tem nos oferecido muitos exemplos valiosos na produção dos estudantes, mas também é importante o trabalho com outros problemas, e aí entra a questão de que problemas que sejam poderosos para gerar ideias matemáticas não fechados, né? Isso também é importante, mas não porque sejam escolhidos pelo professor deixam de ter um valor muito grande na produção de modelos por parte dos estudantes. Então, a resposta à sua pergunta é: continuamos com aquela perspectiva, mas matizada com uma perspectiva um pouquinho mais fechada na formação de professores e também porque vemos que nas escolas as propostas mais abertas
provoca uma certa resistência a partir da necessidade de cumprir com certos com o plano de estudo, com a currícula, né, que está, mas sempre falando que nem que seja uma aula, 2 aulas, é possível fazer os estudantes ter a agência na escolha de problemas, de temas para estudar. Tá bom? Ô, Mônica, você disse que falou da questão da língua, que a gente sempre tentou. Ano passado nós tentamos de novo ver se a Springer deixava traduzido em português. Já existe uma tradução em português, tá? Já tem uma com espanhol, não está liberada, né? Mas o oficial a gente não conseguiu, né? E não tivemos nem resposta. 30 e-mails, 40 e-mails, e no final caiu aí. Vou ver se na próxima conferência internacional agora eu falo com alguém. Que burrice, de não estava vendendo, entendeu? Obviamente, com isso aqui. Mas o que eu queria saber, primeiro eu queria te elogiar com essa ideia do uso do Google Escola com inteligência artificial, com o chat, não é? Como você falou, seria quase que humanamente impossível fazer isso, mas foi, né, Mônica Villarreal com o chat GPT fazendo algo que tem uma precisão, talvez, eu diria, bem maior do que o que a gente faz em pesquisa quantitativa com estatística, entendeu? Que resolve que o fulano aprendeu aquilo e o outro não aprendeu aquilo com 10% ou 20%. Então, tem uma imprecisão, né? Portanto, que seja deixado, pronto, está aqui, isso é importante ou não. Mas como é que você vê hoje seres humanos com isso? Quer dizer, nos últimos 5 anos, eu posso te dizer, como você sabe, você mostrou aí, eu acho que você for olhar mais no final, então lá atrás ele está explodindo mundialmente. Na Itália, em particular, sendo chamado lá no México, mas na Itália em setembro, sei lá, ou tal, mas como é que você está vendo isso na Argentina hoje? Além de você e da Araceli, ou do Johnny, sei lá, tem mais gente utilizar. A Araceli é a próxima colega da Mônica, que foi doutoranda lá, vai estar aqui num desses programas no segundo semestre, presencialmente, como Dívida agora, só que ela já é docente, aqueles intercâmbios de docentes de 15 dias, 20 dias. Como é que está hoje? Está igual? Tem muito pouco uso? Tem uso nenhum? Como está? Do livro, você está falando? Não, do livro e da noção de seres humanos com mídias, ou dessa ideia. A ideia cresceu também muito com a onda do Bruno Latour, que foi redescoberto pelas pessoas e tal, não é? Aqui, mas como é que está hoje? Tirando você, Johnny e Araceli, você sabe de alguém em outros cantos da Argentina que esteja usando isso, seja com modelagem, seja com vídeos, seja com pesquisa sobre a Maria Rina? Tirando as pessoas que eu conheço. Muito pouco. Ou tem pessoas que têm sido, por exemplo, uma estudante da Cristina, que também trabalhou com modelagem, e aí ela usa o construto, mas eu iria um passo para trás. A tecnologia ainda é pouco usada nas escolas. E ainda piora com essa proibição do uso do celular, do telefone celular. Eu tenho estudantes que hoje estão estudando para se tornar professores, que eles falam, na minha formação, olha, estudantes que têm 20 anos, né? Na minha formação, eu nunca fiz nada com tecnologia na aula de matemática. Então, isso... Com orgulho? Oi? Eles falam isso com orgulho ou como crítica? Não, como crítica. Porque, claro, quando eles entram nos nossos cursos de didática da matemática, e que nós falamos das tendências, onde nós estudamos o uso das tecnologias, a modelagem, a educação matemática crítica, muitos falam isso, que eles não tiveram essa oportunidade de aprender matemática com tecnologias. E às vezes é a primeira vez que eles têm contato com as tecnologias na universidade. E nos cursos da didática, porque nos cursos de matemática também não é usada, né? Às vezes são eles que
agenciam o uso das tecnologias sem que o professor ofereça ou faça a sugestão, né? Então, é uma questão complexa o uso das tecnologias. Não é, eu diria que não é uma tendência. Então, muito menos o uso do construto. E a outra coisa que eu tenho percebido nas pessoas que trabalham, por exemplo, nas ciências da computação, na robótica, por exemplo, eles têm um olhar que é mais de separação da técnica, da tecnologia do humano. Então, muitas vezes, nós conversamos nos nossos seminários com eles, né, sobre essa ideia do humanos com mídia, do coletivo, que não é que está tirando do ser humano a possibilidade de fazer certas coisas, mas, pelo contrário, que está possibilitando fazer novas coisas. Então, essa ideia, eu tenho percebido ao longo dos anos que não é uma ideia simples de apreender, de compreender assim com profundidade, que facilmente se esbarra, fala, não, mas não use porque pode acontecer isso. Mesmo tendo a noção do construto presente, né? Então, eu vou exagerar, mas eu acho que os seres humanos com mídia é uma forma de olhar a vida também. Porque não é somente na questão do conhecer matemático, é de fazer outras coisas. O que eu posso fazer ou tenho que deixar de fazer porque não me constituo um coletivo com a tecnologia. Nesse artigo daí do Borba 2021, eu coloco que a ontologia também, né? Ele constitui e na visita minha primeira aos territórios indígenas, eu ficava horas lá, assim, parado, saía para caminhar, porque a cabeça não estava dando conta. E tinha alguma coisa daqueles artefatos, daqueles territórios construindo as pessoas de uma maneira que era muito mais forte do que a gente consegue ver aqui, né, na nossa vida já transmutada. Uhum. Mônica, eu diria que agora com a inteligência artificial generativa está até mais fácil, porque as pessoas, no conferência de modelagem no ano passado na Suécia e no PNE no Chile, já falavam muito, não, o chat GPT participa com a gente, né, como se fosse meu irmãozinho, algo que era, né, impossível. Você e eu levamos muita pancada nos primeiros 10 anos, em particular, ou 15 anos com isso. E eu queria te dizer que esse meu experimento aqui, a gente tem que conversar depois, né, mas já estou falando aqui, tem que fazer artigos sobre esse negócio das citações, é espetacular isso que você criou. E outro dia, na disciplina de tendências, que você citou aqui também, né, que eu estou dando aqui, talvez, possivelmente, provavelmente a última que eu estou dando nesse programa aqui agora, que termina semana que vem, eu estou basicamente, quer dizer assim, pedindo uma aula com uma das tendências. Em vez de tecnologia, tinha sido uma de vídeo e uma de inteligência artificial. E depois tinha metodologia de pesquisa, porque esse ano não tem. Então, o que a gente fez junto? E agora? Como é que eu uso inteligência artificial de maneira honesta ou desonesta, o que pode e o que não pode? E pedi para cada aluno, então fizemos uma aula prática. E deu coisas muito bacanas, mas nada parecido com essa, entendeu? Depois assustadoras, eu não vou cansar todo mundo aqui com isso, mas é algo que eu acho que a gente, como comunidade, tem que estar fazendo. Porque se a gente não fizer, é bacana. A Thierry fez um uso, para mim, muito interessante na tese dela, passou da qualificação ou tal, mas esse uso que você fez hoje, mais uma novidade, mais um aprendizado com Mônica Villarreal, que veio para cá com didática francesa, veio aqui, depois, quando eu vi, veio para cá para fazer tecnologia e depois sai daqui com o livro. Vai para modelagem. Eu vim dos Estados Unidos para vir para modelagem. Não entrava ninguém bom de modelagem, nem de ética ou matemática comigo, só entrava gente boa de tecnologia. E a vida foi me empurrando para um lado e para o outro. Mas nós continuamos aí nesse bate-papo e nessa interação. Mônica, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por estar com a gente, tá bom?
Eu que agradeço muito. É sempre um prazer partilhar com a comunidade aí da pós-graduação, com você, Marcelo, Sueli, Francisco, bom, e os colegas. Mônica, a gente tem uma tradição aqui de tirar uma foto, então não sai muito não, chamar todo mundo aqui agora para a gente tirar uma foto com a Mônica aqui atrás. E já saiu o pessoal tímido das fotos, já estão saindo, mas quem não for. Quem que é o contato? Foi a Jéssica?